Boa noite, gente. Retornamos, então, com o convidado para a nossa segunda palestra do Sexto CONID. É uma grande alegria darmos boas-vindas a todos os presentes e agora, em especial, ao nosso ilustre convidado, professor Damián, diretamente da Argentina, para compartilhar conosco o seu conhecimento, a sua experiência, a sua visão. E considerando que já temos aqui também, saúdo novamente a professora Isabela, que foi a nossa primeira palestrante, e o professor Luiz Paulo, já conhecido do professor Damián. Passo a palavra ao professor Luiz para fazer a apresentação do nosso palestrante. Professor Damián, muito obrigada. Professor Luiz, tem a palavra. Obrigado, professora. Boa noite a todos. Boa noite, Damián. É sempre uma honra te encontrar, meu amigo. Faz tempo que a gente não conversa, né? Mas é sempre uma honra te encontrar. E obrigado por aceitar esse convite de participar desse evento hoje, tá? O professor Damián Rodrigo Pizarro, ele é advogado, professor universitário da Universidade de Buenos Aires e conselheiro governamental de Buenos Aires. O tema da palestra dele hoje IA na prática profissional, aspectos legais, éticos e de boas práticas. Bem-vindo, professor. Tem a palavra. Muito obrigado. Como está? Tudo bem? É difícil pensar que mais de 65, 70 pessoas estão escutando, mas vou tentar fazer as coisas bem, vou tentar falar o mais parecido, o mais semelhante um portunhol, mas com certeza vai ser uma coisa estranha, porque há muito tempo que não falo com vocês, então tem uma mistura, mas tentarei. Já há 10 anos que não estou falando com a gente da FACREI, então tentarei voltar a recuperar amigos e falar de novo. Há 10 anos estive na universidade, conheci a faculdade, conheci a cidade, e falei da importância de compartilhar, de integrar conhecimentos, de que não existiam barreiras, que não existiam muitas fronteiras que limitem as relações as relações acadêmicas entre as universidades, os professores, a importância dos intercâmbios, a importância de ir e voltar, de viajar e conhecer distintas aproximações. Mas o certo é que 10 anos depois estamos falando de outra coisa. 10 anos depois estamos fazendo uma integração, mas estamos falando de inteligência artificial. Nesse tempo não existia ou não conhecíamos com uma facilidade que hoje temos. A inteligência artificial hoje já não é uma tecnologia única, não é uma tecnologia sozinha, senão um conjunto de métodos, conjunto de ferramentas que muitos já temos não somente a possibilidade de usar, senão em muitos casos temos a obrigação de ter que fazer uso e emplear, e também como professores e docentes temos que contar com que os alunos estão usando a inteligência artificial, em muitos casos com pouca inteligência não artificial, mas temos que aproveitar que eles têm contato com essas tecnologias novas e tentar aproximar, tentar fazer uma aproximação, tentar que eles entendam que é uma tecnologia, que é um conjunto, desculpe, de ferramentas tecnológicas, e que essas ferramentas tecnológicas não sinceramente não tem que ser certas, não tem que ser com certeza são infalíveis, não? Tem erros, tem coisas que melhorar. Algumas vezes falo que por exemplo, o GPT é uma tecnologia que é demasiado boa. Quando eu falo com o GPT, ela, não sei, sempre disse que tem um bom dia, que nunca o dia está demasiado quente, ou que sempre está com muito optimismo, sempre pensa que
a minha ideia é boa. Eu falei que conversaria com você, que falaria com vocês, e ele falou que é muito interessante o que você vai fazer. Ah, sim, muito obrigado, mas eu tenho que apresentar alguma ideia. Ah, essa é muito boa ideia. Então, ele está sempre dizendo que eu estou fazendo tudo bem. A verdade é que isso não é o mais semelhante a uma inteligência, é o mais semelhante a uma mãe, talvez, ou um pai, mas não é uma inteligência artificial que um precisa, provavelmente. Mas não é uma crítica a ChatGPT, o que nós vamos a fazer hoje, senão talvez tentar planejar ou tentar compartilhar ideias que podem ser como o uso da inteligência artificial nos estúdios, ou nos escritórios, ou nas atividades, podem ser úteis, podem ser boas ideias, mas precisamos ter boas práticas para a utilização da inteligência artificial, não? Então, o primeiro que gostava de fazer é uma introdução, dizendo que a inteligência artificial não é somente sino também é um conjunto, e essas ferramentas que antes falávamos, que fazemos uso dessas máquinas para justamente fazer tarefas, para essas que normalmente utilizávamos capacidades humanas, e hoje estamos utilizando algoritmos, que estamos fazendo reconhecimento de padrões, e, sinceramente, podemos fazer muitas coisas, podemos gerar conteúdos e podemos tomar decisões bem interessantes, bem importantes, mas temos que ter, certamente, alguns cuidados relevantes, não? Então, o primeiro que temos que fazer uma análise, acho que é necessário, falar dos algoritmos, não? Falar dos algoritmos tradicionais que têm as inteligências artificiais, que são esses sistemas que estão programados pelas regras mais lógicas e que são utilizados para processar muita informação, muitos dados, e que justamente isso é uma facilidade que nós temos ao momento da utilização da inteligência artificial, e que isso é um melhoramento, uma melhora de que nós temos, por exemplo, a possibilidade de trabalhar com isso, porque vamos poder fazer um processamento de dados mais rápido, com mais tempo, e vamos ter mais tempo para ou trabalhar mais, ou passar mais tempo com a família, com filhos, filhas, ou com a mãe, o pai. Então, acho que isso pode ser, por exemplo, uma vantagem, uma boa possibilidade para todos nós. Hoje falava com os alunos nesta manhã, alunos que são bem jovens, assim, jovens como o professor Luiz Paulo e como a professora Cláudia também, que, por exemplo, eu falava de uma coisa que ninguém conhecia, que era Wikipedia. Não conheciam Wikipedia. Wikipedia, sim, uma vez eu li Wikipedia, mas não tenho muita ideia. Então, tentei jogar um pouco mais e falei de uma coisa muito estranha que ninguém conhece, que é Encarta, enciclopédia Encarta. E ninguém lembrou, ninguém. Ficaram mirando, ficaram olhando. O que está dizendo o professor? Então, muito menos conheciam, não sei, um Larousse ou uma biblioteca, uma livraria muito mais interessante. Não. Então, isso não é, para mim, é uma doença. Eu fiquei velho nesse momento, fiquei triste pela idade que eu tenho, mas a verdade é que eu fiquei preocupado. Então, eu falei, de onde vocês estão consultando, de onde vocês estão olhando informação? E eles falaram, redes sociais, TikTok, Instagram. Então, cada vez eu estava mais preocupado, não porque nestas reuniões, não porque nestes encontros acadêmicos nós vamos a falar de coisas que são verdades universais, mas a verdade é que principalmente estamos tentando conversar, compartilhar, direto compartilhado um pouco isso, e tentar o mais próximo um aprendizagem colaborativo.
não? E as inteligências artificiais justamente têm isso, não? Esse machine learning, que tentam ser algoritmos que aprendem, que estão aprendendo dos dados, que melhoram seu desenvolvimento, que tem uma programação prévia que admite que você fale com ela ou com ele e fale de que está errando, de que está cometendo um erro, e elas têm a possibilidade de dizer, sim, você tem razão, vou modificar a informação, vou corrigir, vou a modificar o que foi essa informação. E também as IAs têm a possibilidade de trabalhar com modelos generativos, essas redes neuronais, não, avançadas, capazes de que têm a capacidade de criar novos conteúdos, música. Proximamente, as pessoas não estaremos olhando música conforme a nossos gostos, nossos gostos musicais, sino talvez uma música criada, desenvolvida pela inteligência artificial, não uma playlist desenvolvida ou criada como música, sino música propriamente de inteligência artificial. E isso eu estou um pouco assustado de pensar nessa possibilidade, mas já temos, já é uma realidade, já é um presente isso. Então, essa introdução, breve introdução que eu estava dizendo para vocês, quando nós falamos de IA, não é somente os bots ou robots que estamos olhando nos filmes de ciência ficção, sino também estamos falando de um ecossistema tecnológico que está em plena expansão, que está em plena abertura, e que tem um desenvolvimento na economia, que está influindo na economia, na política e, obviamente, o direito e a ensinança, o ensino do direito também. Então, eu não quero deixar fora de nossa análise, de nossa conversa, tudo o que tem a ver com a ética também tem uma ética digital. Nós temos contato com isso, porque estamos olhando redes sociais e algumas coisas dizemos, não, isso não é um conteúdo que esteja bom, isso é um conteúdo perigoso. Então, estamos falando um pouco de ética e estamos olhando também como muitas vezes as redes sociais têm limitações algorítmicas. A verdade é que os algoritmos também fazem discriminação. Os algoritmos têm um sesgo, têm uma reserva que faz que nós estamos agrupados de uma forma e talvez aí certa informação que não estamos recebendo, porque o algoritmo o que faz, por intenção, ou seja, por ação ou por omissão, o que está fazendo é apartar informação que talvez pode ser de utilidade para nós, mas a IA estabelece que ou pensa que nós não temos interesse com isso, que não é de interesse para nós, porque nós não olhamos informação, não sei, política. Então, a inteligência artificial não envia informação de política para nós, mas nós temos direito a conhecer a informação política. Não temos, não podemos ser discriminados ou não podemos não receber toda a informação justamente ou pelas limitações algorítmicas. Então, a ética digital tem aí uma participação que é a inteligência artificial, não, como uma coisa assim única, como uma plataforma de tecnologias e metodologias, não somente tem problemáticas técnicas, sino também tem questões morais e sociais que precisam uma análise, e justamente quando os governos, por exemplo, ou as universidades, ou mesmo os professores, fazemos uso ou abuso de uma tecnologia ou de um conjunto de tecnologias de inteligência artificial, muitas vezes temos que ter em conta isso, que ao momento de fazer uso, a IA ou a inteligência artificial vai aplicar algumas limitações, e isso pode fazer, pela ação ou omissão de nós,
pode fazer uma discriminação de dados ou discriminação de pessoas. Sim? Está dentro da utilidade, lamentavelmente, da inteligência artificial. E temos que ter conhecimento disso. Por exemplo, o uso das inteligências artificiais, por exemplo, na Argentina agora estamos em um período eleitoral. Vocês sabem, não? Porque vocês também são de Sudamérica, sabem o que é Latinoamérica ou Sudamérica nos tempos eleitorais, sabem o que é essa informação televisiva, invasiva, sabem o que é estar olhando redes sociais ou estar olhando televisão ou escutando, não sei, um partido de futebol e estar todo o tempo escutando política, escutando de um candidato, escutando de a eleição e que você não tem que eleger um cor e tem que eleger outro. Certamente, a utilização das inteligências artificiais em tempos eleitorais ou para campanhas eleitorais ou políticas são utilizadas para fazer segmentação de mensagens, e isso possivelmente tem uma afetação direta com a democracia. Tem limitações que faz a democracia, porque está fazendo uma limitação de informação, certamente. Estas limitações algorítmicas justamente tem que ver com o aprendizagem de dados que está recebendo, que está carregado, que foi ingressado previamente, e isso o que está fazendo é refletir pequenas desigualdades ou desigualdades mais grandes, e isso justamente está fazendo uma ampliação da discriminação. Um sistema, por exemplo, que nós podemos usar para uma empresa, para a seleção de pessoas. Então, nós dizemos que precisamos uma pessoa que tenha desenvolvimento em tarefas com força, que precisamos que essa pessoa tenha conhecimentos prévios em trabalho, por exemplo, em fábricas, e automaticamente a inteligência artificial, não sei, despreza, elimina todos os candidatos femininos. Por quê? Porque entende que a força está ligada, por exemplo, está próxima à masculinidade. Então, isso é uma situação, é um caso real que passou em Amazon, onde uma seleção de pessoas, de currículos, não, de cartas de vida, fez que todos os postulantes femininas sejam eliminadas, porque a inteligência artificial utilizou um razonamento que deixou a todas as mulheres fora da convocatória. Bem, a IA tem as inteligências artificiais têm essa questão de que faz como se fosse uma caixa preta, uma caixa negra, sim? Não sei se compreende o termo, sim, está bem? Que está justamente consegue uma legitimação de decisões injustas, decisões que são semelhantes a uma neutralidade, mas acaba sendo uma discriminação, às vezes encoberta, mas acaba sendo uma discriminação. Não pelo gênero, pelo que seja. Bem, uma coisa mais que tem que ver também com a responsabilidade do uso da IA. Muitos dos que estamos aqui, somos neste momento 70 e pico de pessoas conectadas pelo YouTube, e estamos tranquilos, porque o professor está falando de inteligência artificial, eu uso inteligência artificial, mas não tenho responsabilidade, porque eu somente uso inteligência artificial para ajustar algumas ideias, para falar um pouco, para não ter que pagar um psicólogo, para não ter que pagar uma pessoa que olhe uma carta astral, um astrólogo. Então, não tenho responsabilidade. A professora Cláudia está rindo, mas lamentavelmente é uma coisa real. As pessoas usam inteligência artificial para não
não ter que conseguir pessoas profissionais que trabalham disso. Pode ser bom, pode ser ruim, mas na Argentina temos uma consulta, uma encuesta, a mesma coisa, encuesta? Sim, quando olham dados, encuesta, quando fazem uma consulta às pessoas para conhecer os usos comuns das inteligências artificiais. Sim, sim. A ver, espera que guarde aqui. Enquete. Enquete, pode ser? Enquete, isso. Enquete, exatamente. Fizeram aqui uma enquete onde consultavam, enquetiam as pessoas para fazer se elas, para que usavam inteligência artificial, e a maioria das pessoas diziam, eu uso para falar porque não tenho com quem falar, porque eu não tenho parela, não tenho casal, então eu falo com uma inteligência artificial, o que é perigoso. Inteligência artificial é mais barato que um psicólogo, que um astrólogo, que um médico. Com certeza tem um perigo. Então, quando falamos da utilização ou uso da inteligência artificial, da que seja, quem vai fazer, quem vai dar resposta pelos efeitos do uso da inteligência artificial, o que vai, o desenvolver, ou quem vai a responder pelos danos que uma inteligência artificial pode causar, pode provocar, a empresa que está fazendo a utilização, a pessoa que está empregando, o Estado que não fez uma regulação a tempo, o programador da inteligência artificial, pode pegar a gente de OpenAI e dizer, o ChatGPT falou que eu tenho que tomar uma decisão, então eu mudei do trabalho, troquei meu trabalho e agora fiquei sem uma coisa e a outra. Estou responsabilizando a OpenAI porque, imagina, o OpenAI vai dizer, amigo, que eu não sou culpável de que você fez, você está louco, você tem que ter mais cuidado, tem que tomar decisões mais inteligentes, mas não pode ser culpável a inteligência artificial por isso. Penso, mas alguém pode pensar diferente. Na Argentina, houve uma notícia nos últimos dias que dos argentinos apresentaram em Londres, acho que foi em Londres, uma inteligência artificial que deixaria a muitos contadores sem trabalho, porque a inteligência artificial pode fazer uma apresentação de declarações juradas e um montão de questões que os contadores fazem isso e cobram dinheiro e mantêm a sua prole justamente com seu trabalho. Problema dos contadores. O certo que o Conselho dos Contadores fez uma publicação que estão pedindo que essa inteligência artificial fique fora do mercado, que não pode ser utilizada porque incumpre com as leis de ética e de proteção das atividades contábeis, que os contadores vão perder dinheiro, que certamente o Estado não fez uma regulação, poucos estados fizeram regulações sustentáveis, regulações interessantes, boas regulações, para que o uso da inteligência artificial tenha uma resposta positiva. Ou, por exemplo, dizendo respeito das questões que estão, por exemplo, limitações à responsabilidade, é uma coisa interessante, uma coisa necessária que o Estado tem que resolver. Não tem que dizer a inteligência artificial está proibida. O que passa muito, não, nos países da região, que o primeiro que sai é uma proibição, o primeiro que sai é uma restrição, o primeiro que sai é uma quarentena, uma pandemia. Mas entendo, temos medo, uma coisa nova, temos que pensar. O primeiro que temos que fazer é, ok, vamos a pensar, vamos a resolver tudo de uma forma que vamos a reduzir os riscos, pensar a situação, mas não pode ser a primeira decisão uma restrição direta. Temos que tentar fazer uma regulação. Sim,
Uruguai, que é um país que está muito perto de nós, muito perto dos dois países, eles têm uma ideologia semelhante com o que eu estou falando. O primeiro que pensa se eu estou proibindo, o primeiro que vai fazer, o primeiro que vai suceder, que o que vai acontecer é que vai existir um mercado paralelo, um mercado blue, um aumento das relações informais. Então, o primeiro que temos que fazer é regulação. Regulação. O Uruguai ontem aprovou eutanásia no país. Por quê? Porque o Estado está conforme que as pessoas não sei, sejam matadas pelas famílias? Não, acho que não. Mas tem que fazer uma regulação, porque com certeza tem muitas pessoas que o estão fazendo de maneira ilegal. A mesma coisa com consumo de maconha. Sim, o presidente que há pouco tempo faleceu, o ex-presidente de Uruguai, ela justamente quando uma pessoa falou com ela, você está em contra do consumo de estupefacientes, mas você foi parte da aprovação do consumo na rua de maconha. E ela falou, sim. Por quê? Porque se eu estou fazendo uma proibição, eu tenho um mercado informal. Então, eu prefiro ter controle das pessoas que estão fazendo ou que estão em situação de consumo. Então, acho que temos que começar a falar um pouco mais das coisas e não pensar que as coisas que temos medo ou que são novas, automaticamente temos que fazer uma proibição. É um pensamento de mim. Não, estou aberto ao debate disso, porque eu penso que como advogados, como pessoas que trabalham com a lei, que ensinamos com a lei, justamente temos que ensinar não a punibilizar, não a proibir a proibição. Temos que pensar na regulação. Como a regulação pode melhorar a vida das pessoas, não como limitar a vida das pessoas. E eu não estou falando como um libertário, como uma coisa. Não, estou dizendo que temos que ter uma regulação. Mas a regulação tem que pensar em que as pessoas, dentro das possibilidades, têm que ser o mais livres possíveis, tem que ter liberdade. Não livres, mas tem que ter liberdade. Então, se nós orientamos, se nós ensinamos a utilização das IA, justamente o que vamos a ter é poder plantear regras para o seu uso, regras éticas, que o controle dos algoritmos sejam saudáveis para o uso das pessoas, que as pessoas ou mesmo as empresas tenham responsabilidade pelo uso da inteligência artificial para fazer uma prevenção de danos, ou que o Estado, justamente como usuário da IA, tenha a possibilidade de controlar o uso da inteligência artificial. E a mesma coisa dentro da universidade, eu estou dizendo aos professores que não tem sentido seguir avaliando, fazer avaliações aos alunos da mesma forma se os alunos têm a possibilidade de contar com uma resposta mais rápida do que os professores podiam fazer. E isso é uma realidade. O medo que, como professor, eu tinha quando os celulares começaram a aparecer nas aulas, é que eu esteja falando de direto e o aluno diz, professor, você está errado. Aqui diz outra coisa. Imagina o professor Luiz Paulo dizendo, que louco, como você está dizendo, não, se eu sei, eu conheço direto, eu estou dizendo a verdade, eu estou dizendo certo. Ou imagina a professora Cláudia também preocupada pela situação, mas a verdade é que pode passar. Então, eu também tive que mudar, tive que trocar a forma de ensinar. Eu não posso seguir falando que o que eu estou dizendo são realidades, são verdades incontrastáveis, uma verdade revelada, está falado de Deus diretamente. Não, eu tenho que dar a possibilidade de falar, de debater com os alunos. Os alunos, apesar de ser alunos, não, que não têm luz, que não têm conhecimento, mas têm meios para ter conhecimento. E os alunos, quanto mais jovens são, têm mais meios para ter mais conhecimento ou para poder debater com nós.
Então, acho que podemos fazer uma profundização da utilização e encontrar uma função saudável ao direto, não para proibir, para fazer uma proibição, senão para fazer uma regulação. Acho que pode ser uma função nova do direito e não pensar em a proibição. Eu não sei se eu tenho tempo de fala. Eu vou falar até 12 da noite, eu vou falar da tua vida. Com certeza, professor. Eu já nem estava vendo o tempo passar, então, por mim. Eu passei de tempo já? Quanto tempo tem? Meia hora? Tranquilo, professor. Vai dar 1 hora, né? Em 30 minutos, mas pode seguir, não tem problema. Bem, eu quero dizer umas coisas para começar o encerramento. O primeiro é o rol da academia, o rol dos profissionais do direito. A academia tem que fazer investigação nos efeitos sociais, nos efeitos jurídicos da inteligência artificial. Temos que estar preparados, os professores, temos que estar preparadas as instituições para começar a receber boas, bem boas, escutem, bem boas, não teses de doutorado, teses de maestria, teses de grado, bem boas a respeito dos efeitos da utilização da IA. Temos que estar preparados também para estar em contato com teses feitas pela inteligência artificial. Isso também. Mas a academia tem que fazer investigação. A academia, as universidades têm que fazer formação das novas gerações, não somente dos alunos, sino também dos professores. Dos professores temos que ter sensibilidade ética e novas competências digitais. E isso não tem que ver com a idade dos professores, tem que ver com a abertura que os professores temos que ter para os novos conhecimentos, porque são novos alunos. Sim? O direto falando em idioma latim, de espalda aos alunos, isso não existe mais. É o professor sentado em uma cadeira bem cômoda, com uma mesa, presida um altar da igreja, isso não é, já não é mais. Gosto, sim, claro, por que não? Eu gosto muito disso, mas já não é. O aluno espera uma proximidade, uma cercania com o professor falando de pé. Agora estou sentado porque já esta hora tenho que estar sentado, estou cansado, mas a verdade é que se nós temos agora a oportunidade de falar como o professor Flávio, professor, de há 2 dias atrás, professor Flávio, estive vendo as fotos dele e ele estava falando de pé e compartilhando com os alunos. E isso é um professor, essa é a função que nós temos que ter agora. Temos que estar preparados para perguntas incômodas, para questionamentos, questionamentos com conhecimento, não questionamentos sem nada, vazios. Então, temos que criar observatórios interdisciplinários para conhecer o impacto das inteligências artificiais. E os profissionais de direito, que eu sou como advogado da profissão, como docente, como professor, como assessor de governo, também temos que começar a fazer uma adaptação das categorias das tradicionais, não? Pela responsabilidade civil, pelas responsabilidades contratuais, pelas responsabilidades penais das inteligências artificiais, novos cenários, novas cenas, novas imagens da inteligência artificial, o acompanhamento das empresas, acompanhamento das sociedades ou instituições para que façam boas práticas, boa utilização do direito, das inteligências artificiais, participação de debates legislativos, participação, principalmente nas novas regulações. Temos que, com certeza, assegurar que a voz jurídica esteja bem presente frente a essas novas miradas, novas olhadas puramente técnicas. Porque também isso é uma verdade. Quando falam as pessoas que sabem muito de inteligência artificial, falam de algoritmos e falam de tecnologia, e os advogados ou as advogadas ficamos assim afora, olhando para cima, como se não conheceríamos nada disso. E não, a verdade é que é uma nova tecnologia, um conjunto de metodologias, de ferramentas, mas temos que conhecer, temos que estar aí bem próximos a esses novos
essas novas situações, essas novas aplicações. Para ir fechando um pouco a informação, uma conclusão, as tecnologias estão redefinindo, estão novamente definindo um panorama jurídico, sim, uma nova um panorama jurídico operativo por exemplo, de comércio internacional, das novas relações. Mesmo estamos aqui sentados ou compartilhando uma boa conversa do assunto, mas temos que, ou precisamos, que os profissionais, que as pessoas que trabalhamos, que gostamos, que somos fanáticos do direito e das regulações, bem, justamente temos que falar de reformas legais, temos que fazer propostas, temos que discutir novamente os tipos penais, temos que falar de por que ainda não existe, por exemplo, na Argentina, uma punibilização da utilização da imagem da pessoa para fazer uma reprodução pela inteligência artificial, por exemplo, de uma imagem íntima, de um vídeo íntimo. Como pode ser que não existe ainda que a utilização de minha cara, de meu rosto, em um corpo de outra pessoa, está circulando pela rede e a pessoa que fez não tem responsabilidade alguma? Aqui temos situações assim, temos casos que ficaram com impunidade e a pessoa damnificada, a vítima ficou morta, suicidada, e isso é uma situação grave que temos que procurar pela proteção das pessoas, pela proteção das mulheres, pela proteção das crianças e também pela proteção das pessoas maiores, das pessoas que ainda não entendem o que é a tecnologia, que ainda estão utilizando, não sei, um telefone celular e de pronto escutam a voz de seu sobrinho ou de seu filho e não é uma estafa, é uma venda, é uma coisa estranha. Então temos que participar nisso, temos que participar na formação técnica de operadores jurídicos, temos que ficar novos estamentos éticos, ajudar pela ciberseguridade. Temos muito trabalho que fazer. Não temos que ficar tranquilos e ver como a tecnologia passa de um lado a outro. Muito obrigado, sinceramente, pelo tempo. E desculpem meu portunhol. Só isso. Muito obrigado. Muito obrigada, professor. Nós é que agradecemos pela sua generosidade em compartilhar conhecimento conosco nesta noite. O português é perfeito, né? Não, na verdade, o senhor perguntou algumas palavras e eu que fiquei pensando, poxa, sinônimos, né? E ele respondeu ali já muito bem, ajustou. E, enfim, eu quero agradecer. Hoje encerramos o nosso 4º dia do CONID a toda a instituição, a equipe técnica que nos auxiliou a fazer essa reprodução hoje, né? Que nós permitiu que nós pudéssemos nos reunir à distância, apesar, né, da distância geográfica e das fronteiras aí que nos dividem. É possível perceber pela fala do professor Damian que os desafios são os mesmos, que nós encontramos não só no dia a dia, mas também nos bancos das universidades, faculdades em geral. Então, muito bom ouvi-lo, professor. Fiquei com vontade de ouvi-lo mais, na verdade, né? E o fato, enfim, de nós não termos ainda uma regulamentação consistente acerca da inteligência artificial também no Brasil, não significa que ela não exista, né? Como o professor muito bem disse. E nós conversávamos isso um pouquinho no primeiro período do curso de Direito essa semana passada, em sala de aula. Então, veio muito a calhar. É uma honra, uma grande honra recebê-lo aqui. Então, em nome da FACREI, da direção-geral, de toda a equipe de ensino, especialmente do curso de Direito, eu agradeço mais uma vez. Estamos à disposição e espero que, em uma próxima oportunidade, possamos nos encontrar pessoalmente. Ojalá que sim. Muchas gracias de verdade. Muitas graças. Muito obrigada, professor. Gente, boa noite. Muito obrigada pela presença. Professor Luiz Paulo. Boa noite. Não, na verdade, sim, eu queria parabenizar, Damian, pela sua palestra, tá? Sempre uma honra te ver, conversar com você, tá? Surgiu uma pergunta aqui no chat, posso fazer a pergunta? Temos tempo, Cláudia? Tá? Com certeza, depende do professor. Tem tempo também?
Sim, claro. Tá Eu bom. somente lembrar que o professor Luiz Paulo, há uns 10 anos atrás, e 5 também, ela falava um pouco espanhol. Não sei se ele lembra ou já ouviu. Não, eu falava um pouquinho. Eu ensinei espanhol É, a ela, mas é, não lembra. não, mas deixa quieto esse espanhol aí. Era Ah, ok. meio arranhado. Damian, Bem, um aluno aqui está perguntando, só um minuto, deixa eu achar aqui. Eric Santiago da Silva, ele está perguntando o seguinte: definir a responsabilidade legal em casos de erro algorítmico ou garantir a transparência e auditabilidade dos sistemas de IA utilizados no setor público e privado? Seria isso, Eric? Então ele está perguntando se seria a questão de definir a responsabilidade legal em casos de erro algoritmo ou garantir a transparência em auditabilidade nos sistemas de IA. Eu acho que é isso que ele quis perguntar. acho que a questão, a colocação é mais interessante que a minha resposta, porque eu planteio o que faz é necessário. É necessário as duas coisas, definir as questões da responsabilidade e justamente conhecer o que há detrás da inteligência artificial. Certamente para nós é uma situação bem difícil, ao menos para mim, que eu tenho conhecimentos limitados. Eu fiz ensinança técnica, eu teria que ser um engenheiro, mas alguma coisa passou, um dia mudei de ideia e agora sou advogado. Mas a verdade é que uma vez eu fiz programação, eu estudei programação e línguas de programação, e eu tenho uma ideia, mas a verdade é que essa coisa algorítmica, alguma vez fiz mais complexa, e seria muito difícil para mim compreender tudo que temos de trás de uma inteligência artificial ou de uma ferramenta de inteligência artificial. Mas é certo que o que ele diz é interessante, é muito importante, porque a verdade é que conhecendo o código-fonte, por exemplo, das aplicações, conhecemos justamente as limitações algorítmicas que tem, por exemplo, uma inteligência artificial, uma aplicação, o que seja. O certo que precisamos conhecer o que temos detrás, que há detrás da inteligência, justamente, e isso tem que estar vinculado, tem que ver com a transparência. A transparência é direto, por exemplo, não? De minha concepção, nós temos direto à transparência, que é conhecer o que temos detrás, que há detrás de uma decisão do Estado, que há detrás de uma compra ou de uma venda, por exemplo, que é o Estado, e também de uma aplicação que eu estou usando. Mesmo a Coca-Cola tem transparência, porque eu tenho que conhecer que ingredientes ou como está feita a Coca-Cola. Então, mesmo isso. Então, acho que precisamos agora conhecer que existe detrás da inteligência e justamente para conhecer precisamos também fazer uma regulação real, já que para que exista uma tecnologia, para que exista uma ferramenta, temos que poder assistir a conhecer a informação que tem detrás. Então, acho que comparto o que diz Eric, a verdade é que definir a responsabilidade legal, definir até que tem responsabilidade, por exemplo, uma inteligência artificial, precisa também conhecer até que ponto não, a inteligência artificial vai ser responsável, não, ou mesmo o uso da inteligência. Ou mesmo, não sei, por exemplo, uma arma de fogo tem, por exemplo, limitação da responsabilidade para mim, que sou, por exemplo, que eu tenho uso ou não tenho portação, ou que seja, eu não tenho, mas se tiver, eu sei que tenho, por exemplo, responsabilidade de um ponto a outro. Bem, a inteligência artificial, lamentavelmente, também pode ser uma arma e tem seus perigos e tem seus riscos. Então, é preciso que temos que saber o que existe detrás e tem que ser transparente para justamente conhecer o que podemos fazer ou não com uma inteligência artificial. Certo? Eu acho que eu concordo com você. Eu acho, só que mesmo assim, eu entendo que a IA, no caso, né, é uma ferramenta, a gente tem que utilizar ela, aproveitar dela, né? Como você falou, há 10 anos atrás nós não tínhamos isso, né? Nós utilizávamos o Google, a Wikipédia, enfim, os livros, né? Então não existia essa ferramenta.
Eu acho que realmente falta essa transparência, algumas IA, principalmente no código-fonte, porque a gente não sabe como elas são formadas, quais são as generações que ela faz, né? Mas eu acho que a responsabilidade tem que ser para o agente, o utilizador, né? Que é o cara que vai fazer, vai utilizar, porque é uma ferramenta, como uma arma, assim que você disse, né? Então teria que ser a responsabilidade do agente. Aproveitando esse gancho, Daniel, eu queria falar o seguinte: aqui no Brasil, existe muitos escritórios, advogados que utilizam as IAs, né? Então, o pessoal utiliza o chat, utilizam o Gemini, o Notebook LM, enfim, várias ferramentas, tá? Eu, particularmente, uso, no nosso escritório tem uma demanda grande, a gente acaba utilizando o Gemini, o Notebook LM para fins de organização documental, tá? Não para fazer a petição, né, a manifestação processual, para fins de organização. E realmente isso, ele otimiza o tempo, né, da equipe jurídica, do estagiário, do advogado. Então, a gente consegue otimizar o tempo, ele consegue ter um tempo de hábil para organizar a documentação, fazer a petição e fazer o protocolo. Então, é uma questão mais de realmente otimizar. Porém, aqui no Brasil existe um movimento, né, o brasileiro sendo brasileiro, então muitos advogados, muitos profissionais acabam utilizando a ferramenta, né, do chat, enfim, do qualquer IA, para fazer petição. E tem ocorrido aqui no Brasil algumas decisões condenando advogados, tá, pelo uso da IA, entendeu? Então muitos advogados simplesmente falam, manda, dá o prompt para a IA, copia aquela petição e joga para a petição e envia isso para o processo eletrônico, né? E aí está acontecendo muito isso, tá? Então, os tribunais estão condenando os advogados em litigância de má-fé, mandando oficiar a OAB, tá? A Ordem dos Advogados, por falha técnica. E eu queria saber de você, tá? Aí, na Argentina, como é isso? Se a Federação dos Advogados existe uma regulamentação dessas IAs, se os tribunais aí estão condenando, enfim, como é isso, e se também os advogados acabam utilizando essas ferramentas. Bem, primeiro, o Estado argentino fez uma recomendação no ano 2023 para o que tem a ver com as recomendações no uso das inteligências artificiais. Fez uma aclaração de que as inteligências são ferramentas, de que podem ser utilizadas pela defesa, pela proteção dos direitos fundamentais, que podem ser utilizadas para prevenir, para diminuir riscos, mas precisamos promover o uso, a informação. Aí é onde eu estou comparto com você que, em primeira medida, em segunda medida, em segundo ponto, as pessoas são responsáveis pelo uso, mas no primeiro ponto, temos que proporcionar informação. As pessoas têm que ter informação. Para ser responsáveis, para poder aplicar regras de responsabilidade às pessoas pelo uso, precisam ter informação. O direito de informação, para mim, é um direito pleno, mas é um direito quase absoluto. Quase semelhante com a situação que tem o direito do consumo, que para mim é uma regra. Se a pessoa, por exemplo, se eu tenho um cliente, o cliente diz, também eu não conheço porque eu não recebi o contrato por exemplo, de um suministro, de um serviço, para mim isso é uma situação que é mais grave que o incumprimento de meu cliente. E na jurisprudência da Argentina, isso tem uma aceitação, que é o direito da informação é mais importante, mais relevante e é uma obrigação do prestador, da empresa, que pode fazer que o cliente que não seja responsável pelo incumprimento. Então, eu certamente estou nessa linha de que a informação é indispensável. Sim? O primeiro. Depois podemos debater sobre se tem razão ou não, mas para mim a informação é necessária para começar que as pessoas sejam responsáveis. O Estado
falou da utilização da inteligência artificial para a educação, para a ciência, para a cultura, para a criação de obras de arte, podemos utilizar a inteligência artificial para fazer automatização, podemos para melhorar a produção, para melhorar ou para fazer ordenação de dados, o que você estava dizendo. Mas a verdade é que tem questões que han ficado bastante liberadas a situações mais pontuais. Por exemplo, o colégio, a Ordem de Advogados daqui, que é o Colégio de Advogados da Capital Federal, tem uma presença ativa, por exemplo, pela utilização de inteligência artificial para advogados e advogadas, mas elegeu não falar em contra da inteligência artificial, eu acho é uma percepção de mim, mas elegeu fazer capacitações, elegeu fazer uma publicação, por exemplo, de uma guia de usos, de uso ético e responsável, de participar ou fazer projetos de investigação, por exemplo, com uma assistente virtual. Entendo que a Ordem de Advogados de aqui, o Colégio de Advogados, é uma instituição que promove a utilização de ferramentas de inteligência artificial em contra de talvez outras instituições que estão em contra diretamente, mas fazendo certas considerações respeito ao critério profissional, ao uso ético do advogado e que não se perda a figura da pessoa humana, não? Do ser humano em uso das inteligências artificiais. Acho que na Argentina, certamente há coisas que hemos feito avanços ou que hemos tomado decisões bem antecipadas, mas quando tem que ver com questões tecnológicas e que tem participação, não sei, a igreja ou capitais importantes e tudo isso, certamente fica um pouco mais ralentizadas, sempre demora um pouco mais. Mas a verdade é que penso que dentro da situação da inteligência artificial, no uso da inteligência artificial, desculpe, para exercício profissional, para os profissionais do direito, hemos elegido, ou as instituições han elegido, a capacitação da informação e não a proibição. Temos sentenças e temos resoluções dos tribunais dizendo que a inteligência artificial não pode reemplaçar o uso humano, que não pode reemplaçar as pessoas, mas certamente também existem advertências aos profissionais do direito que o uso indiscriminado, que o uso descuidado da inteligência artificial vai em contra da profissão e vai ser considerado como uma pessoa que não conhece o direito. A mala utilização, uma utilização ruim da inteligência artificial pode refletir que o profissional não está trabalhando bem e que não está trabalhando de maneira ética e de maneira correta, como tem que ser um advogado. Não? Sim, a OAB aqui no Paraná, ela criou uma comissão de IA. Tá? Então, essa comissão ela faz o estudo e análise das IAs jurídicas, principalmente, né? E dá curso de capacitação. Inclusive, aqui em Coronel Procópio, nós tivemos recentemente um curso de 2 dias, que foi bem legal, e realmente onde você aprende e explica para o advogado, né? Como utilizar essa ferramenta. Mas, assim, como você disse, pelo uso indiscriminado, aí realmente cabe uma sanção, né? No caso, os tribunais têm aplicado isso, principalmente porque o chat, enfim, as IAs, elas criam jurisprudências, criam artigos de lei, né? E na hora que você coloca no tribunal, o desembargador, né, o assessor, vai analisar os julgados. Pô, mas esse julgado não existe. Como é que esse cara
tá querendo me induzir a erro, né? Como é que esse cara me traz uma petição pedindo alguma coisa de algo que não existe, de um julgado que não existe, né? Então, realmente tem acontecido muito, e é importante, realmente, que você levantou aí sobre a capacitação, e não só a proibição, porque, realmente, estamos no futuro, né? O futuro chegou, e agora a gente tem que utilizar e aproveitar as IAs como ferramenta e auxiliar o nosso trabalho, né? Como não só na parte jurídica, como na parte pessoal. Sempre você tem, que nem você falou, IA. Hoje tem IA que você utiliza para fazer contas, né? Pagar conta, emitir vários documentos, enfim. Tem uma gama de situações que a gente pode utilizar, né? Mas é isso também. Obrigado, tá? Eu agradeço. Só fazer uma breve consideração de que você falou. Pode. Muito breve, muito breve. A profissão de advogados aqui na Argentina, imagino que no Brasil é a mesma coisa. Nós temos advogados de 25 anos e advogados de 80 anos. Uhum. O que sucede, o que a coisa que nós temos aqui é que, mientras temos advogados que estão utilizando inteligência artificial, ainda temos advogados que não falo que estão escrevendo com máquina de escrever ainda, mas está bem próximo a isso. E não tem que ver com idade, tem que ver com uma costumbre. Então, mientras algumas pessoas ainda estão aprendendo como fazer seguimento de ou tem uma pessoa que se encarga de fazer o seguimento de um expediente digital, que tem mais de 10 anos de aplicação aqui. Então, a inteligência artificial ainda, para umas pessoas, ainda não chegou. Sim, é uma realidade. É uma realidade. Obrigado, Damião. Professor, obrigado. Temos tempos para mais uma pergunta? Veio mais uma pergunta aqui no chat? Pero, com certeza. Obrigada. Que sim. Veio do aluno Eduardo Savos Oliomi. Eu concordo com ela. Eu vou dizer, concordo com ela que a utilização da inteligência artificial vai ser um nicho, vai ser uma... Sim, com certeza. Isso é um comentário para que aqui nós dizemos os inquietos, as pessoas que têm mais inquietudes, as pessoas que estão pensando o que vai ser amanhã. Não, o professor Luiz Paulo e eu somos velhos já. Ele falou de o futuro. Não existe para os meninos de hoje, para os jovens de hoje, não existe a palavra futuro, porque o mesmo para nós, Luiz Paulo, não existia a palavra futuro. Para nós, o futuro falavam os velhos, falavam os pais, os avós. Ninguém fala de futuro. O certo que é hoje e amanhã. Então, a verdade é que se as pessoas que têm mais inquietude, que estão já pensando, trabalhando, não a IA, senão o que vai ser depois da IA, certamente, esses são os que estão desenvolvendo os próximos passos pelo direito, pelas novas tecnologias aplicadas às leis. Então, eu celebro isso sempre. Eu estou a favor das novas tecnologias, a novos pensamentos de como nós podemos fazer para que o mais importante que nós, as pessoas, temos, lamentavelmente, não é o dinheiro. Gostaria que seja amor, mas não é. Saúde, tampouco é. Também não é. Mas o que tem que ser é o tempo. A verdade é que o problema que temos, advogados, é que perdemos muito tempo. Agora mesmo estamos perdendo tempo falando aqui, mas podemos fazer outras coisas, mas a verdade é que estamos fazendo uma inversão de tempo. Se nós conseguimos uma inteligência artificial, uma aplicação, o que seja amanhã também, que tenhamos mais tempo para fazer as coisas, para ser mais felizes, para ser mais fluentes, para ter mais tranquilidade econômica, mais saúde, mais tudo, bem-vindo seja. Para mim, bem-vindo seja. Só isso. Muito obrigado. E com certeza o que o Eduardo fala, com certeza é assim e vai seguir sendo assim. Maravilhoso. Muito obrigada, professor Damião, mais uma vez. Palestra instigadora, né? Instigante, inspiradora, enfim, cheia de reflexões. Muito obrigada. Espero, então, que nos encontremos em um futuro breve, falando de futuro, né? De forma presencial, aí, sem a distância da tecnologia, mas feliz por ela existir, que a gente possa ter mais momentos como este. Com certeza, sim. Muito obrigado a vocês. Seguimos pensando e reflexionando do assunto.
compartilhando momentos, bons momentos, boas conversas, e muito, de verdade, muito obrigado. Eu sou muito feliz neste momento de compartilhar, de falar para todos vocês. Muito obrigado. Nós é que somos, uma grande honra. Pessoal, boa noite a todos. Obrigada pela participação. Amanhã continuaremos com o evento de forma presencial. E aí vou passar mais detalhes também. Nós estamos lançando nossa pós-graduação pela FACRE em Direito Público. E vou passar mais informações, então, amanhã no nosso evento. Conto com a participação de todos. Boa noite, bom descanso. Muito obrigada. Obrigada, professor Luiz Paulo. Obrigada, professor Damian. Boa noite, bom descanso. Obrigado, boa noite.